Agora a gente conversa sobre dois conceitos importantíssimos. A gente falou lá atrás sobre eficácia, que é quanto que um tratamento funciona em um contexto ideal. Ou seja, quantos por cento dos meus pacientes do estudo, numericamente falando, vão melhorar. E a efetividade, quantos que ele funciona num contexto real. Qual que é essa diferença? O que significa isso? Por que isso é importante? Lembra que quando a gente falou de critérios de inclusão e exclusão, eu falei que em alguns tipos de estudo, a gente ia excluir os pacientes que não tinham comorbidades, a gente ia pegar só aqueles pacientes que iam seguir o tratamento certinho, a gente ia pegar só os pacientes que iam realmente seguir o tratamento que não tinha ali outras doenças associadas para poder piorar a situação, que não eram muito velhos, porque o meu objetivo ali era só ver se o tratamento funciona realmente. Eu ia pegar aqueles pacientes que, se o tratamento funcionar de verdade, vai funcionar com eles. Então, naquele contexto ali, se o tratamento funcionar, ele vai funcionar. Isso é um estudo de eficácia. Que é o quê? Eu pego uma condição ideal que o paciente teve a adesão ao tratamento, que o tipo de paciente é um paciente que provavelmente funcionaria aquele tratamento se o tratamento funcionar, é um paciente acessível e é um paciente que ele naquela situação ele não vai precisar pagar o remédio, ele vai ganhar. Então, isso vai ser a eficácia do remédio. Se aquilo ali funcionar, isso vai me dizer que o estudo tem validade interna e que o remédio funciona para uma condição ideal. Um estudo de efetividade, ele é o quê? Ele é diferente disso. Eu vou avaliar a prática clínica. Como que isso vai funcionar na prática realmente? Será que os pacientes que eu dei o remédio vão tomar esse remédio? Se eu tiver um remédio muito amargo, é possível que o paciente não tome. Se eu tiver um remédio que o paciente tem que lembrar de tomar todo dia, é possível que ele não tome. Quantos pacientes eu dou metformina na unidade básica de saúde e eles não vão aderir, eles não vão tomar esse remédio direito? Quantos pacientes eu vou sugerir mudança de estilo de vida e eles não vão ter adesão a essa mudança de estilo de vida? No estudo de eficácia, eu vou fazer de tudo para garantir, por exemplo, que a mudança de estilo de vida seja utilizada pelo paciente. E se ele fizer certinho a validade interna, a mudança de estilo de vida funcionar, eu vou ter validade interna, eu vou ter aquilo ali funcionando. No estudo de efetividade, eu vou propor mudança de estilo de vida para o meu paciente, mas aqui existe a possibilidade do meu paciente não fazer isso. Eu vou pegar um contexto mais amplo, um contexto mais real. Eu mandei o paciente caminhar, ele vai caminhar? Eu mandei o paciente tomar metformina todo dia, ele vai tomar? Será? Talvez não. Tipo de paciente, às vezes na vida real eu vou ter pacientes ali que só vão procurar o médico no estágio avançado da doença. E pode ser um momento que o meu remédio não funcione. Eu posso ter um paciente, por exemplo, que eu vou dar IECA para ele quando a hipertensão dele já estiver causando neuropatia, quando a hipertensão dele já estiver causando problemas de retina, quando a hipertensão dele já estiver causando problemas renais. Praticidade, às vezes eu posso oferecer para o meu paciente um medicamento, mas que ele tem que ir no hospital todo dia por 5 anos tomar ele. No estudo de eficácia, eu vou escolher pacientes que eu vou garantir que isso vai ser possível de ser feito. No estudo de efetividade, talvez não. Não vou ter pacientes que vão ter essa vontade toda. Custo. No estudo de eficácia, eu quero testar se o remédio funciona, então eu não estou me preocupando com quanto esse remédio custa. Eu vou dar esse remédio para o meu paciente. No estudo de efetividade, eu vou prescrever e às vezes o paciente pode não ter condições de comprar. E aí o paciente não vai tomar porque o remédio custa caro. Então tudo isso importa, tudo isso afeta. Então, o que o estudo de eficácia me dá? Se funciona ou se não funciona. A validade interna. O que o estudo de efetividade me dá? Se eu consigo realmente usar esse remédio na prática, porque ele funcionar é uma coisa. Dar certo na prática, eu conseguir aplicar ele no dia a dia é outra. Aqui, então, a gente entra para outros dois estudos que vão ter tudo a ver com eficácia e efetividade. O estudo de intenção de tratar é aquele que eu vou analisar aquilo que eu prescrevi a princípio para o meu paciente. Vamos imaginar um paciente com doença arterial coronariana estável, ou seja, ele tem a placa lá na coronária, e eu tenho duas opções para tratar ele. Eu posso indicar para ele fazer uma cirurgia, uma angioplastia no caso, perdão, cirurgia não, pelo CAT, e eu trato ele. Ou eu posso indicar o tratamento medicamentoso com beta-bloqueador, por exemplo, com antioginoso. Se eu indiquei o tratamento medicamentoso para esse meu paciente, e ele deixou de fazer esse tratamento, ele não fez o tratamento às vezes, e ele pode até migrar para o grupo da cirurgia, ou seja, eu indiquei aqui, é o meu controle, por exemplo. E aí eu indiquei ele tratamento medicamentoso, mas ele não fez o tratamento adequado. Ele resolveu vir para a cirurgia. Eu vou considerar esse meu paciente como um que eu indiquei a princípio tratamento medicamentoso. Por quê? Eu estou considerando variáveis como adesão ao tratamento,
como o custo desse medicamento se o paciente não quis comprar, como se o paciente lembrou de tomar. Então, tudo isso afeta a minha escolha pelo tratamento medicamentoso na hora de prescrever para o paciente. Então, independente dele ter ido para a cirurgia depois, ou dele ter desistido de se tratar e não ter feito mais nada, eu vou considerar esse como um paciente que recebeu o tratamento medicamentoso. Porque é a minha prescrição inicial. Eu quero avaliar como que na prática funciona. Eu ofereci tratamento medicamentoso. Será que esse paciente vai aderir? Será que ele vai melhorar? Considerando, inclusive, a possibilidade de ele não aderir e por isso ele não melhorou? Então, aqui eu não quero avaliar se o remédio diretamente funciona. Eu quero avaliar se, na prática, vai estar funcionando. Se prescrevendo ele, vai resolver. Ou eu indiquei, por exemplo, cirurgia para o meu paciente. Eu fiz angioplastia nele, indiquei para ele fazer angioplastia. Mas ele fez tratamento medicamentoso. Ele fez a cirurgia ali, mas aí depois ele começou a piorar e aí ele resolveu vir para o tratamento medicamentoso. Ou eu indiquei cirurgia para ele, mas não quero fazer cirurgia. Aí ele ficou enrolando a cirurgia, não fez. Chegou num ponto que ele resolveu vir para o tratamento medicamentoso porque a cirurgia não adiantou, ele não quis fazer cirurgia. Ou ele fez a cirurgia aqui e não porque a cirurgia seja melhor, mas porque a cirurgia ele acabou tendo uma adesão muito melhor, ou seja, ele fez a cirurgia enquanto se ele tomasse o tratamento medicamentoso ele não tomaria direito o remédio, e aí a cirurgia acabou sendo melhor. Então, o estudo de intenção de tratar é aquilo que eu quis fazer no início para o meu paciente. Porque aí eu considero os efeitos da baixa adesão, os efeitos do custo, os efeitos da acessibilidade do medicamento. Tudo isso vai estar afetando aqui o desfecho do meu paciente que eu escolhi indicar a cirurgia ou que eu escolhi indicar o tratamento medicamentoso. Tudo isso afeta esse desfecho na minha intenção de tratar. Então, o que eu quis fazer no início é o que importa. Porque é o que vai importar na prática, é o que eu indiquei para o meu paciente a princípio. E aí, tudo que afeta depois disso, custo, preço, vontade do tratamento, se ele está tomando direito, se ele não está, vai ser avaliado nesse estudo aqui. É diferente do estudo explanatório. Vamos supor que eu indiquei cirurgia para um paciente e ele não quis, ele começou a tomar tratamento medicamentoso. Para o outro paciente eu fui e indiquei tratamento medicamentoso, ele não tomou direito e foi para a cirurgia. Eu vou avaliar no final das contas o que o paciente realmente recebeu. Os pacientes que fizeram tratamento medicamentoso na prática, eles melhoraram mais do que os que fizeram cirurgia realmente no final das contas? Ou o paciente que fez cirurgia no final das contas melhorou mais do que o paciente que fez tratamento medicamentoso? Aqui eu vou considerar o que o paciente está fazendo na prática mesmo. Aqui eu considero o que eu disse para o paciente fazer. Se ele quis fazer outra coisa, tudo bem. Certo? Uma outra análise que a gente pode fazer é uma análise de não inferioridade. Às vezes a gente quer testar um medicamento se ele é melhor, se ele vai fazer meu paciente melhorar, mas eu posso fazer uma outra coisa também. Eu posso testar se ele não é pior. Para que isso? Para que eu vou testar se o medicamento não é pior se eu já tenho outro? Às vezes ele é mais barato. Às vezes ele é mais acessível. Às vezes o paciente ele vai ter uma adesão melhor. Um exemplo prático. Remédio de hipertensão. Tem aqueles remédios de hipertensão, quando você compra na farmácia, tem hidroclorotiazida, losartana, tudo junto na mesma cápsula. O que a gente seria interessante nesse caso? Fazer um estudo de não inferioridade, para ver se misturar esses remédios na mesma cápsula não piora a qualidade dele. Por que seria melhor dar um remédio assim? Simples, porque o paciente não precisa tomar 10 remédios de manhã, ele não tem aquela impressão de estar tomando 1 milhão de remédios que pode atrapalhar a adesão dele. Às vezes ele esquece algum, esquece de tomar, pode acontecer várias coisas. Se a gente junta numa cápsula só, a gente resolve esse problema. Mas será que funciona realmente? Então a gente vai e faz um estudo de não inferioridade. A gente vê se esse remédio não é pior do que aquilo que a gente tem como opção. Então a gente dá 2 remédios para um grupo de pacientes e dá um só para o outro. Então a gente consegue saber. E como que a gente avalia isso na prática? A gente tem a margem de não inferioridade e a gente compara. Olha, no grupo que teve esse remédio, os desfechos foram melhores. Então o risco aqui diminuiu. A diferença de risco está positiva aqui, mas seria quando ela diminui. O risco diminuiu, então a gente tem uma diferença de risco positiva. E a gente está aqui, está superior, então está não inferior. Está melhor do que o zero, que seria o risco do remédio anterior. E ainda está maior do que essa linha de não inferioridade, que é uma margem que é calculada para a gente poder ver. Olha, tá um pouquinho pior, mas essa margem a gente aceita, porque pode ser ali um probleminha da análise,
Não necessariamente pode ser diferença entre os grupos. Então a gente cria uma margem de tolerância aqui de inferioridade daquele remédio para dizer que ele não é inferior. Então isso aqui passou, tá melhor. Nem encostou na linha do zero aqui, que seria do medicamento controle ali. Agora, encostou na linha, a gente diz que não é inferior. Porque não encostou na margem de inferioridade para ser inferior, mas encostou na linha do igual a outro medicamento. Então, tudo que encosta nessa linha, mas não encosta nessa, vai ser não inferior. Tudo que encosta nas duas linhas vai ser inconclusivo. Por quê? Ele pode estar tanto abaixo da margem de não inferioridade, e aí ser inferior, tanto acima, e pode estar, inclusive, superior. Ele pode estar acima da margem de comparação, ele pode estar acima do zero. Então a gente não consegue saber, não dá para concluir. Agora, não encostou na margem de igualdade, mas encostou na margem de inferioridade, aí a gente tem um estudo inferior, a gente tem uma opção inferior. Não encostou em nenhuma das duas e está abaixo ainda da margem de não inferioridade, a gente tem um estudo definitivamente inferior. A gente tem um medicamento opcional aí realmente que é inferior àquele que a gente tinha antes. Agora a gente conversa sobre randomização de cluster. A gente já conversou um pouquinho lá atrás sobre isso, mas é quando a gente pega, por exemplo, a enfermaria A e a enfermaria B. Na enfermaria B a gente dá totalmente um remédio novo para esse paciente, e na enfermaria A a gente dá... Não, perdão, na enfermaria B a gente dá totalmente controle para o nosso paciente, e na enfermaria A a gente dá totalmente o tratamento inovador. A mesma coisa aqui, tratamento inovador na enfermaria A, tratamento controle na enfermaria B. Enquanto aqui na randomização individual, a gente vai dar aleatoriamente entre um paciente e outro. Para um a gente dá controle, para o outro a gente dá placebo, para a gente dar intervenção. Para um a gente dá controle, para o outro a gente dá intervenção. Para um a gente dá controle, a gente dá intervenção. Certo?